Então, turma, a gente recebeu uma notícia ontem que caiu como uma bomba, e eu não vou mentir para vocês não, me incomoda muito noticiar isso, porque eu tenho uma proximidade pelo meu trabalho com games e tenho uma proximidade pelo meu trabalho também com política do Ministério dos Direitos Humanos, da Cidadania e do ministro Silvio Almeida, que sempre foi uma pessoa absolutamente cordial, gentil, correta comigo. Mas a gente está com uma acusação muito séria. Essa história começou há 2 dias, com uma reportagem do UOL sobre assédios morais dentro do ministério dele. E ontem escalou com reportagens de 3 jornalistas diferentes, principalmente da Folha de São Paulo e do Metrópolis. Depois teve checagens de outros colegas. O meu amigo Pedro Teixeira, da CNN, também foi apurar. Mas, sobretudo, principalmente o Guilherme Amado, do Metrópolis, e a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, de que a ONG Me Too, que seria supostamente... não estou querendo descredibilizar a ONG, tá? Mas eu achei esquisito algumas coisas. Ela é patrocinada pelo Uber e pela Febraban, mas ela se diz representante do movimento Me Too, que surgiu, por exemplo, nos Estados Unidos, contra denúncias de assédio sexual do Harvey Weinstein. E essa ONG Me Too diz que recebeu denúncias de mais de 10 mulheres de assédio sexual envolvendo o ministro Silvio Almeida. Eu tô chocado com essa notícia, não vou mentir para vocês não, mas por dever de ofício, a gente tem que dar todos os lados. Agora a gente tem a ver a notícia que a Polícia Federal abriu investigação. Eu não vou mentir para vocês, gente, o Silvio é um cara que eu admirava, ou acho que admiro ainda, porque não tem nenhuma prova concreta desses abusos, mas a gente espera que tudo seja devidamente apurado. O próprio ministro me encaminhou ontem, os assessores diretos dele, que ele quer que esses casos sejam investigados. Ele oficiou e pediu, e teve reuniões ontem dentro do governo, em que ele reafirma que é inocente. Eu quero começar essa notícia primeiro mostrando o vídeo em que ele nega as acusações, e eu vou trazer para vocês as notícias mais recentes. É um dia difícil, mas a gente tem que encarar de frente, então eu não vou fugir da notícia e vamos conversar sobre isso, que é bastante importante, pela seriedade também do meu trabalho, gente. A gente não pode... Infelizmente, vale aquela máxima, jornalista não tem amigo quando se tem notícia, e a gente tem que noticiar, principalmente quando tem uma acusação tão grave. Vamos entender. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. E em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com toda, enfim, com todo carinho, com todo cuidado que eu tenho com os direitos humanos que estão nesse país. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber, justamente nessa matéria, são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. Eu confesso para vocês que é muito triste viver tudo isso, que isso está doendo na minha alma, do fundo do meu coração, mas eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar a mim condutas que são coisas que eles praticam. E com isso o Brasil perde a pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde principalmente o povo brasileiro. Eu quero dizer que toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Para que eles possam ser apurados, é preciso saber o que de fato aconteceu. E não apenas base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se pode comprovar. Por isso eu estou encaminhando ofícios para a Controladoria-Geral da União, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
e para a Procuradoria-Geral da República para que haja uma investigação dos fatos, uma apuração séria dos fatos, cuidadosa, para que nenhuma dúvida reste sobre tudo o que pode ter acontecido e tudo o que não aconteceu. Eu quero dizer que falsas acusações são crimes tipificados no Código Penal, tem o nome de denunciação caluniosa, além do que existem os crimes de calúnia, injúria e difamação. Eu não vou transigir com a minha honra. E de acordo com movimentos recentes, fica evidente que há uma campanha muito bem orquestrada para afetar a minha imagem enquanto homem negro, enquanto defensor dos direitos humanos, e que tem uma posição de destaque no poder público. Mas eu quero dizer para essas pessoas que elas não vão ter sucesso e que eu vou enfrentá-las a todo custo. Vocês têm um caráter vil, baixo. Vocês são comprometidos com o atraso, com a mentira. E vocês têm tentado o tempo todo silenciar a voz do povo brasileiro, independentemente de visões políticas ou partidárias. E eu vou dizer uma coisa, eu não vou me calar diante de vocês. Eu não vou me calar diante de denúncias. Em nome da minha filha, em nome da minha esposa, em nome da minha família, em nome das pessoas que confiam em mim. Eu quero dizer o seguinte, haverá a revelação da verdade e eu vou sempre lutar pela emancipação dos direitos das mulheres, das minorias e vou continuar lutando pelo futuro dessas pessoas. Falsos defensores do povo, pessoas que acolhem denúncias falsas por interesses pessoais, querem tirar a memória do povo, querem apagar a história das pessoas e querem, portanto, comprometer o futuro da luta pelos direitos humanos. E eu não vou deixar que isso aconteça. Pessoal, vou comentar esse caso e não, eu não vou tomar lados porque a Polícia Federal está investigando, tá? Daqui a pouco a gente vai ver a nota a respeito disso. Mas o Lucas fala uma coisa interessante aqui, né? Deixando o fato em si, que é terrível, de lado, como se movimentam peças do tabuleiro político às vésperas das eleições municipais diante disso? É nisso que eu penso. Regina Celi Manso, talvez seja só interesse no desgaste da imagem do governo, eu tenho esperança. Eu acho que pode ser uma conspiração para melar a imagem do Silvio. O problema é que são mais de 10 mulheres denunciando, segundo essa ONG, e a polícia tem que investigar isso. Um fato é esse. Eu estava conversando com alguns colegas aqui enquanto eu estou fazendo a live com vocês. Talvez a melhor notícia para o Silvio é que a polícia de fato investigue isso. O dano para a imagem dele já está feito. A esposa dele está defendendo ele no Instagram, mas a Aniele Franco não se manifesta e vai ter um diálogo com o Lula a respeito disso. A CNN Brasil acabou de noticiar que o governo não quer cometer uma injustiça, mas admite que as denúncias são graves. Eu torço para que tudo seja esclarecido. Isso independe do que eu acho, pessoalmente, do ministro Silvio. O machismo é estrutural, abusador não tem cara. Isso é uma coisa que as mulheres sempre dizem e elas estão cobertas de razão. Abusador não tem cara, tem muito homem que pode ser um cara maravilhoso em outras áreas e pode ser um escroto. Vamos falar num português muito claro, um escroto nesse aspecto. Não estou dizendo que é o caso do ministro Silvio, mas tudo tem que ser apurado, os fatos têm que ser colocados. Os fatos não serão totalmente publicizados, porque uma amiga me alertou ontem bastante, tem o risco de revitimização, então é difícil que a gente saiba esse dado em todos os pormenores, mas a polícia tem que fazer um trabalho sério a respeito disso, e o ministro Silvio, pelo menos, se manifestou favoravelmente a abrir todo tipo de investigação contra ele a respeito disso. Isso eu posso atestar, eu falei com a comunicação dele, imediatamente ele encaminhou os ofícios para os órgãos responsáveis para que a investigação seja feita. É essa a percepção que eu tenho sobre esse caso. Para mim é difícil falar sobre isso, não vou mentir para vocês não, preferia não falar sobre isso. Aliás, os colegas eu tenho notado, com poucas exceções, tem algumas pessoas que estão um pouco pesando mais a mão, mas eu tenho notado que não tem sido uma coisa fácil. Mas a gente vai cobrir essa questão como a gente cobre qualquer outra questão, tá, gente? Então, é uma notícia, a gente tem que abordar. E eu agradeço aos pics aí da Sandra e da Xanda, mas, gente, a gente tá sem nenhuma contribuição de vocês.
ir para fazer esse trabalho que dá um desgaste mental, que compromete até, às vezes, até a nossa própria luta. A gente precisa muito da ajuda de vocês, gente. 2 pilas é muito pouco. A gente precisa de 100 pilas aqui pela contribuição de vocês. Espero que vocês gostem da integridade do meu trabalho, de eu estar fazendo isso. E toda vez que a gente faz jornalismo, a gente arruma inimigos, a gente atiça humores. Mas é muito importante, gente. Vamos fazer de pingo em pingo. Por favor, turma, façam essa contribuição. É muito necessário. Estou dando essa notícia triste, complicada. Espero que o Silvio seja inocente. E ele é inocente até que se prove o contrário. Mas a gente está aguardando aí o resultado dessas investigações. Na coluna do Guilherme Amado, a gente tem a seguinte afirmação, gente. Deixa eu trazer para vocês, porque é muito importante para a gente entender a complexidade desse caso. O pior é que até aparecer algum resultado... Exato, Regina. É o que eu temo, infelizmente. Infelizmente. Polícia Federal abre inquérito para investigar denúncias contra Silvio Almeida. A coluna revelou... A coluna do Guilherme, na verdade, né? Revelou nesta quinta-feira denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Polícia Federal vai abrir um inquérito para apurar as denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A coluna divulgou o caso na quinta-feira, dia 5. A abertura do inquérito foi decisão da Polícia Federal, mas também existia a determinação do Palácio do Planalto e do Ministério da Justiça para que a corporação investigue as denúncias. A ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, é uma das supostas vítimas desse assédio. O ministro dos Direitos Humanos foi denunciado à organização Me Too Brasil por supostos episódios de assédio contra ela e outras mulheres. A coluna Aniele não quis comentar os relatos de suposto assédio contra ela. Almeida divulgou uma nota e gravou um vídeo negando as acusações. A coluna apurou com 14 pessoas, entre ministros, assessores do governo e amigos de Aniele Franco, como teriam ocorrido supostos episódios de assédio a Aniele, que incluiriam toques nas pernas da ministra, beijos inapropriados ao cumprimentá-la, além do próprio Silvio Almeida supostamente ter dito a Aniele expressões chulas com conteúdo sexual. Todos os episódios teriam ocorrido no ano passado. É duro, gente. Vamos lá para a gente entender tudo. A Bela Megali também deu uma notícia aqui atualizando o que saiu agora há pouco. E vamos entender aqui tudo para não perder nenhuma informação, gente. Bela Megali diz o seguinte: a Comissão de Ética da Presidência, Silvio Almeida volta a negar a acusação de assédio. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, negou que tenha praticado qualquer ato de assédio ao prestar esclarecimentos ao Controlador-Geral da União, Vinícius Carvalho, e ao Advogado-Geral da União, Jorge Messias. Almeida foi chamado a dar explicações na noite de quinta-feira, no procedimento aberto na Comissão de Ética da Presidência da República, o CEP. A investigação foi aberta de ofício após a organização Me Too Brasil afirmar que o ministro foi acusado de assédio sexual. A informação sobre as denúncias foi antecipada pelo site Metrópolis. Segundo a reportagem, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, teria sido uma das vítimas e teria relatado o episódio a integrantes do governo. O que me salta aos olhos, assim, pode ter acontecido isso aqui. Agora, como é que gente do governo sabia? E a CNN está cravando, inclusive, que o Lula e a Janja agora foram avisados. Como é que o pessoal sabia coisas do ano passado e ninguém fez nada? Sobretudo os ministros homens. As ministras mulheres, a gente sabe que existe um medo por conta da autoridade masculina e da perseguição e do assédio moral que podem ser decorrentes de uma denúncia de assédio sexual. Agora, por que os homens ficaram quietos? O que o Rui Costa estava fazendo? O que o Alexandre Padilha estava fazendo? Ninguém poderia ter prevenido esse escândalo. Deixaram a coisa rolar. Das duas, uma. Ou não tem materialidade essas acusações, que é o que o Silvio diz, ou alguém errou muito feio. Sandrinha mandou: denúncia muito difícil. Por que apenas um nome de mulher foi citado? Importante. Ela autorizou? Se a ONG acha que pode dizer um nome, por que não os demais nomes? Isso é uma coisa que também me salta aos olhos. Essa ONG tem patrocínio do Uber e da Febraban. É bem esquisito isso.
Mas como eu falei para vocês, é melhor que o Silvio seja investigado do que a gente ficar caindo numa roubada de passar pano, gente. É grave, é complicado e parece que mais gente sabia. Os homens estavam defendendo o governo usando a tática Morgan Freeman. Verdade, Lucas. Gente, façam contribuições como a Sandrinha, por favor, a gente precisa da ajuda de vocês. Superchats, Pix, a Sandrinha diminuiu um pouquinho a nossa diferença para 93 pilas. Vamos fazer essa contribuição porque essa cobertura é extremamente difícil e a gente precisa da ajuda de vocês para fazer esse telejornal de um jeito sério, de um jeito importante. O depoimento de Almeida foi um dos passos do CEP, que segue investigando o caso e buscará ouvir as testemunhas e supostas vítimas. Quando a acusação veio à tona, Silvio Almeida publicou uma nota e um vídeo nos quais ele negou as acusações, tratadas por ele como ilações absurdas. Almeida afirmou ainda que acionou o CGU, o Ministério da Justiça e a Procuradoria-Geral da República, a PGR, para que façam uma apuração cuidadosa do caso. Como informou a coluna, o CGU determinou que sejam apurados, em canais do governo, se há outras denúncias de assédio envolvendo Silvio Almeida. As acusações que chegarem à pasta serão remetidas à Polícia Federal e à Comissão de Ética da Presidência da República. Outra coisa estranha nessa denúncia, aí esquecendo a ministra Aniele e falando sobre essa ONG, é uma nota que eu recebi ontem do Ministério dos Direitos Humanos e o DCM noticiou. O Ministério dos Direitos Humanos diz que esse movimento Me Too, esse movimento aí supostamente ligado ao americano, tentou interferir em licitação pública. Olha isso aqui que estranho. Vamos lá ler juntos. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o MDHC, emitiu uma nota nesta quinta sobre as acusações de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida. Vamos entender. O Ministério, considerando notícias recentemente vinculadas pela mídia de supostos episódios de assédio sexual perpetrados pelo ministro Silvio Almeida contra mulheres, trazidos à tona pela organização Me Too, vem apresentar a presente nota de esclarecimento. A organização responsável pela divulgação das supostas denúncias possui um histórico relacional controverso perante as atribuições desta pasta. Diante das informações amplamente compartilhadas, a equipe ministerial verificou uma sequência de fatos que merece ser elucidada em respeito ao povo brasileiro. A Me Too esteve em negociação, ó que estranho, em 2023, com as então gestoras da Coordenação Geral do Disque 100, solicitando mudanças indevidas no formato de licitação vigente do Ministério dos Direitos Humanos. O posicionamento da organização era contrário à separação dos serviços Ligue 180. O Ligue 180 é para violência doméstica, né? E o Disque 100 é violações de direitos humanos, decorrente da separação da pasta em relação ao Ministério das Mulheres, que é da ministra Cida, que inclusive esteve recentemente com o Silvio. Cabe atenção ao fato de que, além de ser uma decisão política já tomada pelos ministérios envolvidos, sequer poderia estar sendo discutida com uma possível participante de processo licitatório, uma vez que configura conflito de interesses. Ainda assim, foram feitas tentativas por parte da organização de dar contornos ao caráter licitatório do Disque 100, na intenção de atender os seus interesses nas negociações, de forma que no dia 23 de dezembro de 2023 foi realizada uma agenda com a presença da advogada representante da organização do Me Too, Marina Ganzaroli, junto às gestoras da Coordenação Geral do Disque 100, Kelly Caroline dos Santos Garcês e Anne Macedo Brum. Diante do seguimento aos encaminhamentos pactuados em reunião, em 10 de janeiro de 2024, a advogada Marina Ganzaroli enviou um e-mail às gestoras supracitadas, parabenizando pelo trabalho desempenhado e apresentado inapropriadamente pedidos de adequação ao catálogo de serviços. Isso aqui para mim é muito estranho, olha só, peraí. Nesse inteirinho, o Ministério alterou totalmente o formato da licitação em razão da indicação de possível superfaturamento no catálogo de serviços, identificado pela Assessoria Especial de Controle Interno da pasta, cujo papel é assegurar a conformidade das atividades do órgão com as normas legais e regulares. Ou seja, essa Me Too tem alguma coisa complicada com o próprio Ministério, tá, gente? E vamos lá para a gente entender direitinho.
Em observância aos preceitos de integridade e conformidade, o trâmite da licitação passou a ser diretamente monitorado pela Secretaria Executiva e pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério, com reuniões semanais devido ao acompanhamento do procedimento. Em apuração do superfaturamento, fez-se uma revisão do desenho da contratação, ocasionando uma redução substancial, passando de aproximadamente 80 milhões nessa licitação para em torno de 56 milhões na contratação anual, ou seja, quase 30 milhões de redução, um pouco menos, numa licitação envolvendo essa ONG que está fazendo denúncias ao Silvio. Cerca de um mês depois, a organização Me Too retomou a tentativa indevida de interferência no desenho da licitação em agenda com a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, Luzia Cantal, ocorrida no dia 23 de fevereiro de 2024, sem sucesso. Neste interregno, sobreveio uma denúncia anônima de assédio contra o então controlador-geral da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, Vinícius de Lara Ribas, que ocasionou aquela matéria do UOL, que não coincidentemente acompanhou com maior proximidade os trâmites do desenho da licitação, na qualidade de ouvidor substituto, e passou a identificar inconsistências. Posteriormente, foram recebidos relatos informais de que a denúncia teria sido arquitetada pela Coordenadoria-Geral do Disque 100, Kelly Garcês. Teve um problema tanto com a Me Too quanto com uma funcionária do Silvio, diz o Ministério. Diante das irregularidades verificadas no procedimento do desenho da licitação, Kelly Garcês foi exonerada no dia 15 de março de 2024 e, na mesma data, sua coordenadora de apoio, Yane Macedo Brum, pediu demissão. As situações acima narradas indicam que há outras circunstâncias a serem apuradas com seriedade para coibir abusos, assegurar a responsabilização de quem fez uso indevido da justiça e que possam envolver interesses escusos em torno dos recursos da administração pública. Mais do que isso, explicitam modus operandi em denúncias anônimas, infundadas em sem materialidade, sobre temáticas de assédio que se repetem no cenário posto. A população brasileira merece uma apuração isenta e responsável de possíveis irregularidades e atos ilícitos, como forma de garantir que a justiça e a integridade das pessoas envolvidas e das instituições democráticas. Duas coisas, gente. A primeira-dama Janja publicou uma foto com a Aniele no Stories, o que daria razão para a Aniele. E a revista Veja publicou uma história da Universidade de São Judas Tadeu que o Silvio teria assediado alunas, só que seriam histórias o Silvio lecionou na São Judas mais de uma década, então são histórias antigas que não têm nome dessas pessoas e que se somam a tudo o que está acontecendo. Eu não acho, Xanda, eu vou discordar de você numa coisa, eu não acho que agora basta a Aniele se pronunciar. Eu acho que o caso já escalou muito. Eu acho que a polícia tem que investigar. Eu não estou condenando o Silvio, eu estou dizendo pelo contrário. Eu acho que isso precisa ser investigado pelas autoridades até para se desmontar com mais propriedade. Senão fica o disse-me disse. Precisa saber exatamente o que aconteceu dentro do governo Lula. É um absurdo se os outros ministros sabiam disso e não fizeram nada. É um absurdo. Mas está em todos os jornais. Está virando munição da extrema-direita para atacar o governo Lula. É uma história que me chateia, eu não vou mentir para vocês, não. Acho que jornalista tem que ser honesto quando dá a notícia para vocês. Mas a gente tá lendo tudo, tá acompanhando tudo. E são coisas que, de fato, deixam a gente muito assustado. Muito assustado. E para fazer essa cobertura, a gente precisa muito dos pixes de vocês, gente. Contribuições, por favor, não me deixem só. Para a gente cobrir com absoluta isenção, com seriedade, não passando pano. Xanda é uma baita feministona aqui, a gente não vai passar pano para abuso nenhum. E espero, honestamente, que essas histórias sejam mentiras até pela própria ministra Aniele. Sinceramente, espero que isso não tenha acontecido. E se aconteceu, que seja tudo investigado da devida forma. Tem boatos maldosos rolando nos bastidores. Tem uma questão que talvez, dentro do campo da esquerda, tem disputas políticas internas. A gente não pode descartar isso também.
Mas se foi uma armação contra o Silvio, é uma coisa muito baixa, é uma coisa muito nojenta, é uma coisa muito complicada. A esposa dele ainda tá defendendo ele no Instagram, então eu não sei o que pensar, sinceramente, gente. Eu não sei o que pensar. Tem muita coisa estranha nessa história e eu acho que é a polícia que tem que investigar. Alguém tá precisando dar explicações sobre o que está acontecendo. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.